Ok, vamos voltar então para a nossa série de mensagens chamada O Primeiro Entre Muitos Irmãos. Começamos no domingo passado. Você que nos visita, você pode ter acesso à mensagem do domingo passado no YouTube ou no Spotify da igreja para acompanhar a série desde o início. Hoje estamos no segundo encontro. Na semana passada falamos sobre amar os irmãos. O desafio de olharmos dentro dos olhos uns dos outros com a capacidade de superar as diferenças, sabendo que mais precioso do que aquilo que nos torna diferentes é aquilo que nos torna iguais: o sangue de Cristo derramado por cada um de nós. Hoje nós vamos refletir dentro dessa série, o primeiro entre muitos irmãos, que foca em fortalecer um dos nossos pilares, que nós chamamos de comunhão, um dos pilares dessa igreja, e fortalecer também uma das estações da nossa formação espiritual, que é a estação compartilhar. Nós entendemos que todo discípulo de Jesus é chamado para uma confissão pessoal de fé, uma convicção pessoal de fé, mas ao mesmo tempo também é chamado para viver essa fé em comunidade. Nós não vivemos a fé em Jesus Cristo sozinhos, sentados no sofá da nossa casa assistindo um pregador no YouTube. Nós vivemos a fé em Cristo Jesus em comunidade, compartilhando uns com os outros os processos pelos quais todos nós em algum momento passamos, momentos de luta, momentos de tristeza, também momentos de alegria, de abundância, de escassez. O importante é entender que, como discípulos de Jesus, fomos chamados para uma fé comum, uma fé compartilhada com uma família de irmãos, com uma comunidade de discípulos. Estamos hoje no segundo episódio dessa série de mensagens do mês da Páscoa, em que o foco é o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus como centro do Evangelho, como centro da história da salvação, formando um povo, uma comunidade de discípulos, uma família de irmãos. A mensagem de hoje chama-se Irmãos em Paz. Quantos estão em paz? Quantos estão em paz com o seu irmão? N.T. Wright diz o seguinte: a ressurreição de Jesus é o começo do novo projeto de Deus, não de arrebatar pessoas da terra para levá-las aos céus, mas de colonizar a terra com o estilo de vida do céu. Como uma comunidade de discípulos de Jesus, nós precisamos voltar toda a nossa atenção para a cruz e para o sepulcro vazios, no intuito de fazermos importantes reflexões, tomar importantes decisões sobre a nossa vida. Nós somos a igreja de Jesus, essa comunidade dos seus seguidores. Nós somos o corpo de Cristo se manifestando na terra para que o seu reino se estenda para todos os lugares. Olhamos uns para os outros aqui, olha aí uns para os outros. Não vou pedir para falar nada, tranquilo. Ei, calma. Tranquilo. Só olha. Olhamos uns para os outros como irmãos, é o que somos, irmãos, é no que nos tornamos em Cristo, irmãos. Romanos capítulo 8, verso 29, que é o verso que, como uma lamparina, está nos guiando por essa série de mensagens, diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é o propósito de Deus em nós? Nos fazer parecidos com Jesus. Nos fazer parecidos com Jesus. A fim de que Ele, Jesus, seja o quê? O nosso irmão mais velho. O primogênito entre muitos irmãos.
o nosso exemplo, o nosso modelo. Na semana passada eu me expus aqui, né? Falando da minha relação com meu irmão mais velho, né? Como eu era bobo quando eu era mais novo, e tudo que meu irmão fazia eu queria fazer também, tudo que meu irmão gostava eu gostava também, até da namorada dele eu também gostava, porque meu irmão era um referencial para a minha vida. E o N.T. Wright também diz o seguinte: o objetivo de Deus sempre foi ter uma família humana restaurada e refletindo a imagem de seu Filho. Sempre foi o intuito de Deus que nós sejamos parecidos com Jesus. Mas quando a gente fala de irmãos, sejam os irmãos de sangue em casa, sejam os irmãos na igreja, quando a gente fala de irmãos, que interessante modalidade de ser humano é o irmão, não é? Sim ou não, gente? O irmão é uma figura interessante. Eu já ouvi dizer que o irmão é aquele indivíduo que você quer matar, mas não quer que ele morra. É uma boa definição? Irmão é aquela pessoa que você olha com ódio assim e fala assim: eu quero te matar, mas no fundo você não quer que ele morra. Estou certo ou estou errado? Quem tem irmão aí? Confirma para mim. Eu tenho irmão também. O irmão é o primeiro familiar que faz com que a gente viva a ambiguidade de conviver com alguém que odiamos e que nos faz planejar crimes hediondos, ao mesmo tempo que desaprendemos a viver sem a companhia desse miserável com a gente todo dia. É assim? Semana passada, falando sobre a minha relação com o Fred, com meu irmão mais velho, eu disse que eu nunca tinha brigado com meu irmão mais velho. Pelo menos eu não lembro de brigar com ele. Mas em compensação, eu arrumei inúmeras, incontáveis confusões com a minha irmã Thaís, que muitos aqui conhecem bem. Ela está bem no balcãozinho ali servindo os nossos voluntários. Mas a gente brigava. Por um período que foi mais ou menos eu pré-adolescente e ela no início da adolescência, a gente era igual gato e rato. Tudo era briga. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não me lembro de muitos episódios. Eu só lembro que a gente brigava muito. Brigava o tempo inteiro. Era uma chatice só. Ela era muito irritante. Mas Jesus Cristo mudou o viver dela. Era eu ou você que era irritante? Eu? Não acredito nisso. Eu não lembro de muitos episódios específicos de brigas, mas eu me lembro de um específico. Me lembro que uma vez nós estávamos, não sei por que razão, não sei para onde estávamos indo, estávamos saindo de casa, indo para algum lugar de ônibus. Eu, ela e minha mãe. E como era de costume, ela estava me irritando. E aí eu fiquei tão irritado, que num ato de explosão, eu dei um soco no estômago dela. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Então, um soco já com uma certa força. Então, eu dei o soco no estômago dela, assim, e de repente, a cena mudou. Ao ver a minha tão odiada irmã tentando respirar, sem conseguir, por eternos alguns segundos, eu me desesperei, porque eu não conseguia imaginar a minha vida sem ela. Eu tinha acabado de agredi-la, mas ao mesmo tempo eu já não era capaz de imaginar a minha vida sem a minha irmã. E vê-la ali tentando puxar um ar que não vinha,
vê-la ficar com a aparência roxa naquele dia, no ônibus, me desesperou, e eu comecei a chorar. E naquele dia, depois que eu me acalmei e vi que ela conseguiu superar, o golpe, e graças a Deus não quis revidar, eu tomei uma decisão: nunca mais eu bateria no estômago da minha irmã. Eu decidi escolher outros lugares. É brincadeira. Nesse dia eu decidi que eu nunca mais ia bater na minha irmã mesmo. E se eu não estiver errado, foi esse o último dia que eu encostei a mão na minha irmã para agredi-la. Porque aquilo me marcou de um jeito que eu nunca mais esqueci. Eu não lembro de todas as brigas, mas dessa eu lembro, porque nessa eu tomei essa decisão. Desentendimento, discordância, chateação, irritação, raiva, fazem parte da relação entre irmãos, sim ou não? Mas elas nunca devem tomar o lugar do amor, da importância que o irmão tem na minha vida, do meu desejo de alcançar o coração dele. O irmão é o amigo permanente, o irmão é o confidente mais próximo, o irmão é o suporte quando mais precisamos. O irmão é o defensor quando estamos sob acusação ou sob ataque. E isso minha irmã sabia fazer bem. O Fred, maior do que ela, arrumava confusão na quadra, ela descia lá, arregaçava as mangas, parava na frente dos meninos, tudo 15 anos, 14 anos. E ela falava: e aí, pode vir. Quem queria bater nele, pode vir. E ela chamava os caras para trocação mesmo, para defender o seu irmão. O nosso irmão é o parceiro com quem dividimos a vida, é a primeira pessoa que ganha a nossa confiança, para nós abrirmos nosso coração, nossas paixões, nossos amores. E a igreja, gente, é a família de muitos irmãos. Aqui nós nos desentendemos, aqui a gente se irrita uns com os outros, a gente se chateia, às vezes a gente se fere até. E porque nos ferimos, muitas vezes pensamos em desistir uns dos outros. Mas precisamos lembrar que Jesus morreu e ressuscitou para que pelo Espírito Santo nós fôssemos capazes de amar mesmo que decepcionados, de reconciliar, ainda que feridos, de restaurar, ainda que frustrados, de perdoar, mesmo nos sentindo injustiçados, de voltar a abraçar, chorar juntos, continuar e aumentar essa família que durará pela eternidade. Porque se você já está chateado com ele aqui, você vai viver um tempo que nem tem tempo, você vai viver a eternidade com essa pessoa que está te chateando aqui. Então o chamado de hoje para nós é vivermos como irmãos em paz. Em paz. Paz é a ausência de conflito? Não. Paz é a capacidade de superar conflitos. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 9. Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 9. Filipenses é uma carta que tem um apelido carinhoso. Filipenses chama-se a Carta da Alegria. O apóstolo Paulo escreveu para essa igreja, muito provavelmente escreveu da prisão, não uma prisão de cela, mas uma prisão em que ele ficou detido em sua própria casa e acompanhado dioturnamente por soldados romanos. Ele não podia sair da casa dele. E de lá, ele escreveu a carta à igreja situada numa cidade chamada Filipos.
por isso, carta àqueles que são de Filipos, os filipenses. E ele escreve essa carta de uma maneira alegre mesmo. Ele é muito feliz pelo testemunho dessa igreja. Mas ainda que essa igreja fosse generosa, uma igreja que o sustentou generosamente através de ofertas, ainda que essa igreja fosse uma igreja amistosa, essa igreja tinha o que toda igreja tem. O quê? Problema, gente. Problema. Essa igreja tinha problema. E por que igreja tem problema, gente? Porque tem gente, né? Porque tem pessoa, porque a gente está aqui. Por isso que a igreja tem problema, por causa da gente. Pois é, essa igreja tinha problemas. E essa igreja viveu algum problema tão importante que duas líderes influentes na comunidade se separaram, brigaram e uma desistiu da outra. Uma chamava-se Evódia e a outra Sintique. Alguém está grávido aí? Sugestões de nomes aí, Evódia, Sintique. Se forem gêmeas, já está aí resolvido o problema. Essas duas irmãs se desentenderam e desistiram uma da outra. E o apóstolo Paulo então escreve esse trecho da carta aos Filipenses, muito focado no tratamento dessa questão. No tratamento da questão dessas duas líderes terem se desentendido, se separado e desistido uma da outra na comunhão da igreja, no convívio da igreja. E o apóstolo Paulo então pega essa seção da carta e chama o líder da igreja para cuidar dessa questão e orienta o líder da igreja sobre o que é importante quando estamos diante de uma questão como essa. O que é importante considerar ou o que é importante fazer diante de uma questão em que irmãos da mesma comunidade se dividem, se separam, desistem um do outro. Vamos ler, diz o texto assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Peço a Evódia e Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, direi novamente, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo está exortando a igreja de Filipos, pedindo que o seu líder exorte duas irmãs em especial. Biblicamente, entendam isso, biblicamente exortar é bem mais profundo do que alertar, orientar ou até, como normalmente a gente pensa, dar uma bronca. Olha, pastor deu uma exortada hoje na hora dos dízimos, saiu todo mundo lá, né, meio zonzos. O pastor hoje pregou com o cajado na mão, deu na cabeça de todo mundo, exortou. A gente normalmente remete essa palavra exortação à pancada, à bronca.
né? Aquela bronca bem dada, assim. Mas exortação é mais do que isso. Na verdade, exortar está mais relacionado a encorajar, a ajudar o irmão a enxergar o que realmente importa, e não se distrair com ofensas, com chateações, com frustrações, com tentações e fracassos. Exortar um irmão é ajudá-lo a enxergar Jesus em todas as coisas, para que Jesus, que nos deu através da cruz sua vida, e que nos prometeu a vida dele em nós através da sua ressurreição, esse Jesus ganhe o centro da questão, e não eu ou o meu irmão. Eu não sou o centro, nem o meu irmão é o centro. O centro da questão é Jesus. E como eu posso entregar Jesus para o meu irmão? É esse o pensamento que deve haver, e é para isso que a exortação deve conduzir. Quando você se deparar com duas pessoas em conflito, seja o marido e a mulher, sejam os irmãos de sangue ou sejam os irmãos da igreja, e você quer ajudar com uma palavra de exortação, empenhe-se em ajudá-los a enxergarem Jesus no meio dessa questão e pensarem: como eu posso entregar Jesus para essa pessoa? A primeira orientação que o apóstolo Paulo dá para essa igreja, para tratar da questão de Evódia e de Síntique, está no verso 1 aí, quando ele diz assim, olha o que ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Quando nós nos chateamos, quando nós nos decepcionamos com alguém, dependendo da importância que essa pessoa tem na nossa vida, aquilo que ela fez e nos feriu, tem a capacidade, muitas vezes, de nos afastar de Deus, de afetar a nossa fé, de afetar a nossa capacidade de continuar crendo, afeta a nossa disposição em permanecer firmes no Senhor. Estou falando a verdade? Sim ou não? Quando a gente se decepciona com a igreja, quantas pessoas você conhece que desistiram de andar com Cristo por causa da igreja? Mas o apóstolo Paulo está falando para uma igreja linda, uma igreja feliz, mas que tinha problemas. Ele está dizendo para essa igreja: olha, permaneçam. Permanecer é um desafio mesmo, mas não deixem que as questões transitórias tirem vocês do caminho que é eterno. Permaneçam firmes no Senhor, conscientes de quem é o nosso Deus, de quem Ele nos tornou através do seu amor e da sua graça. A vida em uma família de irmãos é o formato, o método que Jesus criou para nos ajudar a permanecermos firmes no Senhor, e não para nos distanciarmos dEle. Haverá momentos, gente, em que como irmãos, nós seremos ajudadores uns dos outros, encorajadores uns dos outros, incentivadores, facilitadores, mas também haverá momentos em que como irmãos, seremos desafiados a amar mais, seremos desafiados a exercer fruto do Espírito, seremos obrigados a agir com disciplina, para que sejamos instrumentos também de tratamento na vida uns dos outros. O importante é que não percamos de vista
que nós somos irmãos e seremos pela eternidade. Por isso, permaneceremos no Senhor e permaneceremos como irmãos. 6 meses depois que eu voltei do tempo em que morei nos Estados Unidos, chegou o Pedro, meu amigo pastor da Igreja Batista Vértice. Ele chegou também de uma temporada no exterior. Ele morou durante 1 ano na Austrália. Eu cheguei dos Estados Unidos arrebentado. Parecia uma cana que passou no moedor 5 vezes, de tão lascado que eu estava. Desculpa o termo aí. Mas eu estava mal emocionalmente, estava mal. Vocês já conhecem a história, a maioria de vocês. E aí chega o Pedro Felizola, chega da Austrália, voando, meu amigo. Ele estava tão empolgado que acho que ele nem precisou do avião para chegar no Brasil, ele veio voando mesmo. Empolgado, animado, acreditando, pensando no futuro, querendo fazer, querendo acontecer. Ele chegou, em questão de meses, o Pedro já estava escrevendo o seu primeiro livro. Estava transbordando alegria, presença de Deus, transbordando coisas que ele aprendeu e que ele queria compartilhar e queria dividir. E sabe o que aconteceu comigo? Eu murchei e me entreguei à inveja. E por um tempo eu desisti do meu amigo. Eu não queria estar com ele, não queria conversar com ele. Conversava só o inevitável, porque a gente trabalhava junto. Mas não queria sair com ele, não queria tomar nenhum café com ele, porque o café dele era doce, mas o meu era amargo. Apesar de que eu gosto de café amargo. Mas foi um tempo muito, muito difícil para a nossa amizade. Aquilo que eu deixei nascer no meu coração nos afastou, nos separou por um tempo. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o Pedro é meu irmão. Eu não estava sendo irmão dele, mas ele foi meu irmão. Ele insistiu. Ele brigou comigo, ele chorou por minha causa. Até que um dia eu tive a coragem de dizer: eu não quero estar perto de você, porque eu tenho inveja de você. E eu sei que aquilo feriu o coração dele, mas eu precisava confessar. E precisava acreditar que para ele eu seria mais importante do que o meu pecado, porque eu estava acreditando também que ele era mais importante para mim do que o meu pecado. E foi um tempo difícil entre esses dois amigos, porque a minha confissão o feriu e o meu pecado me feria. E foi um tempo para a gente reconstruir essa amizade que se esfarelou por conta dessas circunstâncias e especialmente por conta do meu pecado. Mas a insistência dele restaurou minha visão, me libertou do meu pecado. E eu consegui então celebrar todas as vitórias dele. E ele celebrava cada passo de reconstrução da minha vida. E hoje estamos os dois em igrejas diferentes, mas somos irmãos inseparáveis. Cada vitória dele é minha,
e eu sei que cada vitória minha é dele. Eu estou contando essa história não é porque a gente é exemplo de alguma coisa. Eu estou contando essa história porque isso é ser irmão. A gente se fere, a gente se machuca, a gente tem às vezes posturas inconsistentes. Mas se nós somos irmãos, em nome de Jesus a gente busca a paz. A gente insiste nessa paz que já nos foi garantida pelo nosso Jesus. Amém? Um outro imperativo que o apóstolo Paulo diz é: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. O grande pregador Charles Spurgeon diz o seguinte: a alegria no Senhor é a cura para toda discórdia. As pessoas que são muito felizes, especialmente aquelas que são muito felizes no Senhor, não são capazes de ofender ou ficarem ofendidas. Suas mentes estão tão docemente ocupadas com coisas mais elevadas que elas não se distraem facilmente com problemas pequenos que naturalmente aparecem entre criaturas tão imperfeitas como nós. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Neemias capítulo 8, verso 10 diz: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. O mais eficiente combate contra as ofensas, mágoas, desentendimentos chama-se alegria. E mais precisamente, a alegria no Senhor. Aquela alegria que sentimos por pertencermos ao Senhor, por estarmos nele, por vivermos e caminharmos nele. Então ouça o que eu vou te dizer: seja alegre por pertencer a Jesus. Jesus envia seus discípulos para um experimento inicial de apostolado. Pega seus companheiros de viagem e os envia 2 a 2. Vão pelas vilas e pelas cidades e preguem, e falem, e curem. E esses homens vão, se espalham por toda a região, 2 a 2, e começam a viver a experiência que até ali só estavam observando Jesus fazer. E aí eles começam a pregar, citando Jesus e dizendo: é em nome de Jesus que nós estamos ensinando isso. E aí os enfermos, ouvindo o nome de Jesus, pensam: provavelmente em nome de Jesus eles podem fazer as mesmas coisas que Jesus fez. E então eles oram pelos enfermos, e as mesmas coisas que aconteciam quando Jesus orava começam a acontecer também quando os discípulos oravam. Pessoas sendo curadas, endemoniados sendo libertos. Passa a experiência e eles voltam a encontrar-se todos com Jesus. E ao encontrarem-se com Jesus, eles vêm alegres, festivos, dizendo: Senhor, aconteceu com a gente exatamente como acontece com o Senhor. Nós oramos e pessoas foram curadas, foram libertas. A obra de Deus também está acontecendo através de nós. Jesus ouve aquilo, se alegra com aquilo, mas ele faz uma reflexão importante para aqueles homens. Ele diz assim: não fiquem tão alegres porque os demônios te obedecem. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Pertencer a Jesus é a fonte de toda a alegria. Alegre-se por estar rodeado de irmãos que também pertencem a Jesus.
Você pode abraçá-los, você pode orar por eles, você pode chorar com eles e rir com eles, sabendo que no centro de todas as nossas emoções, no centro de todas as nossas experiências, no centro de tudo que aprendemos, vivemos, enfrentamos, no centro de quem nós somos e no centro de como nós somos uns com os outros, está uma pessoa, está um nome, e o nome é Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele. Alegrem-se pelo que aconteceu. Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós. Alegrem-se pelo que ainda vai acontecer. Ele voltará e instaurará seu reino de irmãos por toda a eternidade. Viveremos juntos eternamente alegres. Aqueles que são chatos e aqueles que são legais. Todos viveremos alegres, porque pertencemos eternamente àquele que pagou com a sua própria vida a nossa vida. Um outro imperativo do apóstolo Paulo é: não andem ansiosos. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é colocar no foco aquilo que não deveria estar em foco. A ansiedade nos atrapalha a amar, nos distrai demais para perceber o quanto somos amados. Um experimento aí. Levanta os 2 dedos indicadores. Coloca um na frente do outro, assim, diante dos seus olhos. Levanta assim, ó, para você olhar com a cabeça erguida. Aí você vai fazer o seguinte: olha para o dedo que está mais perto do seu rosto. Tirando os que têm visão cansada, você está enxergando bem esse dedo, né? E o outro, você está enxergando bem? Você sabe que ele está lá, mas ele está o quê? Desfocado, não é? Não é isso? Agora olha para o de lá, que está mais longe. Está vendo ele bem? Agora o que está perto está o quê? Desfocado. Ansiedade é isso. Ansiedade é quando nós colocamos o foco em uma coisa específica e as outras perdem o foco. E a gente fica preso somente naquilo, só naquela questão. E a ansiedade nos faz tirar do foco aquilo que nunca deve sair do foco: a presença de Jesus na nossa vida. Quando a gente fica ansioso é porque a gente esqueceu que Jesus tem o controle. Quando a gente tem medo é porque a gente esqueceu que Jesus é o leão da tribo de Judá. Quando a gente fica triste é porque a gente esqueceu que pela alegria que lhe foi proposta, Jesus se entregou na cruz. E quando ele se entregou na cruz, ele se entregou para que essa alegria fosse dada a nós. Quando a gente foca nas coisas que geram ansiedade, é porque nós desfocamos daquele que nos cura da ansiedade. Cristo, seus ensinamentos, seu exemplo, seu caminho, a jornada para a qual Ele nos chama, deve ser o foco constante em nosso coração. Às vezes a gente briga uns com os outros, sabe por quê? Porque o nosso foco é que a pessoa faça o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente acha que ela deveria fazer. Mas a gente esqueceu de perguntar: Jesus, o que o Senhor quer? Porque o que eu quero eu sei bem, mas o que eu quero mesmo saber é o que o Senhor quer para a minha vida e para a vida do meu irmão. Como eu posso entregar Jesus para Ele? Em tudo ver Jesus presente, nos convidando a crescer, nos convidando a nos parecer mais com Ele, desfrutar da paz que nos faz enxergar as dificuldades, os desentendimentos como meios de amadurecermos como família de irmãos.
A ansiedade nos faz querer que o outro seja e atenda tudo o que esperamos. Mas com foco em Jesus nós vamos aprendendo, exercitando a prática de enxergar como o Senhor vê e como o Senhor trabalha e age de maneiras diferentes e ricas, através de cada um de nós, para que a graça multiforme dele seja percebida por todos. Depois de todos os imperativos que o apóstolo Paulo deu para essa igreja, para esse líder, para que ele enfrente a questão do desentendimento entre essas duas importantes irmãs, o apóstolo Paulo faz promessas. E o apóstolo Paulo diz assim para eles: a paz de Deus que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo, presta atenção nisso. A paz de Deus que excede todo entendimento significa a paz de Deus que não é regida pelos problemas e circunstâncias. Ela é regida por você, pela sua firmeza no Senhor, pela sua alegria no Senhor. Essa paz que não se submete às circunstâncias, essa paz guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, finalmente, pensem, a partir daí pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, tudo que for justo, tudo que for puro, amável, de boa fama, que houver alguma virtude ou algo de louvor, pensem nessas coisas, porque vocês pertencem ao Senhor, porque vocês alegram-se no Senhor, porque vocês não andam ansiosos, porque Ele é o Senhor de suas vidas. Então exercitem essas coisas, vivam livremente, vivam alegremente, vivam com sorriso uns para os outros, abraçando uns aos outros, e ainda que haja momentos em que sejamos desafiados pelas decepções, pelas frustrações, pelas irritações, pelas discordâncias, lembrem-se, firmes no Senhor, alegres no Senhor, pertencentes à paz que Ele conquistou por nós na cruz. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A paz de Deus nos guardará no Deus da paz. É na paz que nós encontramos espaço, o espaço que eu quero que hoje você encontre. Que espaço é esse? Quando a gente está com a mente e o coração em guerra, em conflito, quando nos deixamos levar e acabamos entrando em batalhas contra os nossos irmãos, a gente fica acelerado, a gente fica tomado por ansiedade, a gente fica tomado por um desejo de justiça, ou pior, às vezes, a gente é tomado por um desejo de vingança. E aí, com tudo isso habitando dentro da gente, com toda essa guerra, todo esse conflito interior, nós não conseguimos encontrar espaço para amar e ser amado. Entramos em um ambiente que vamos deixando de ser autênticos. A nossa alegria não é mais autêntica. E eu me lembro de um episódio dos Simpsons, que eu assisti há muitos anos atrás. Um episódio em que os filhos do Flanders, o vizinho do Homer, por uma razão tiveram que passar uns dias na casa do Homer. E a ideia deles morarem na casa do Homer era terrível para eles. E eles vão muito contrariados. Mas à medida que o tempo vai passando, aquela bagunça toda, aquela falta de um monte de coisa na casa do Homer, vai deixando eles fazendo o que eles querem, o que eles desejam, tudo, e eles vão gostando. Duas crianças, aqui a gente pode tomar sorvete a hora que a gente quiser, a gente pode comer o que a gente quiser na hora que a gente quiser, a gente pode brincar do que a gente quiser, porque não tem ninguém fazendo regras
para a gente viver. E aí, no final do episódio, o Flanders chega para buscar seus filhos. E no diálogo entre o pai e os filhos dizem o seguinte para o pai: pai, na casa do Homer, a gente era feliz. E não era feliz de igreja, era feliz de verdade. E esse é o final do episódio. Duas crianças que frequentam a igreja, dizendo: a gente se sentiu feliz de verdade. Não era feliz de igreja, era feliz de verdade. Sabe por que muitas vezes a gente se sente assim na igreja? Porque a gente está deixando as guerras tomarem o lugar. A gente está deixando os conflitos terem a atenção do nosso coração. As diferenças se tornam mais importantes do que as pessoas. E aí, gradativamente, a gente vai entrando por um ambiente em que o sorriso é amarelo, a alegria é disfarçada, a gente abraça com reserva, a gente evita conversas longas e sinceras, porque nosso coração está tomado demais pelas diferenças, pelas guerras e pelos conflitos. Nosso coração está tomado demais pela injustiça, pela inquietação da alma. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja e diz para nós hoje é: deixem a paz de Deus habitar o coração de vocês. Permaneçam firmes no Senhor, alegrem-se no Senhor e não permitam que a ansiedade faça guerra no coração de vocês. A paz do Senhor nos guarda, e saber disso deve aquietar nossa alma, para que espaços de amor se abram, para que possamos nos dedicar a pensamentos mais sublimes, virtuosos, abençoadores, que nos unem como irmãos, como família. O ciclo vicioso do espírito em guerra é trocado por um ciclo virtuoso, gerado pela paz. Tudo que for nobre, tudo que for louvável, tudo que for de boa fama, tudo que for justo, se há virtude ou louvor, pensem nisso, vivam isso. Então nessa manhã, queridos, com nossos corações guardados pela paz do Senhor, nossa casa, nossa família, nossa igreja, comunidade de discípulos, a família de irmãos, guardados pelo Senhor dessa paz, quero convidar você a fechar seus olhos. E pensar no seguinte compromisso: dizer ao Senhor: Senhor, eu vou trazer paz aqui para dentro. Eu vou seguir sua orientação, Senhor. Eu vou focar em permanecer no Senhor, em me alegrar no Senhor, em desfazer a ansiedade com suas guerras e conflitos dentro de mim. E eu vou perdoar, e eu vou restaurar, eu vou abraçar aquele que até hoje eu não queria nem ver na minha frente. Hoje eu vou abraçar aquela que até hoje eu queria que saísse da igreja para eu ficar em paz aqui. Hoje eu vou fazer paz, porque irmãos vivem em paz. Você quer fazer esse compromisso nessa manhã, mas veja bem, não é para levantar, para fazer bonito,
é para levantar para fazer o que precisa ser feito. Se essa pessoa está aqui hoje, vá até ela hoje, porque Satanás vai querer ceifar essa palavra do seu coração. Então, se tem gente hoje para você ir atrás, abraçar, perdoar e liberar, faça isso hoje. Se é alguém que não está aqui, chegue em casa e faça. Se é alguém que não está na cidade, liga. Pega o telefone e liga. E fala para essa pessoa: eu quero paz entre nós. Eu quero te perdoar e pedir perdão. Se você está pensando agora em fazer isso, feche seus olhos, porque eu quero orar antes e depois. Senhor, eu oro agora por aqueles que no coração sabem, porque o Senhor fala, Espírito Santo, sabem que precisam de conserto, de restauração, precisam estabelecer a paz em si mesmos e na relação com um irmão, com uma irmã. E eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, fala com força e firmeza, sopra para longe todas as conjecturas, as racionalizações, sopra para longe, Senhor, as justificações, e dá um coração puro aos teus filhos, puro o bastante para dizer: não importa a vergonha que eu vou passar, não importa quão estranho a pessoa ache que eu sou por fazer isso, eu vou fazer, porque eu quero viver a paz do Senhor. Eu quero isso. Então ministra isso no coração dos teus filhos. Então, se você está aqui nesta manhã e você se compromete a fazer esse acerto, esse conserto com quem quer que seja, fique de pé onde você está. Eu vou orar por você, pelo seu compromisso, pela sua disposição. Há alguém disposto a fazer isso? Fique de pé onde você está, dizendo: eu quero paz, eu quero ministrar a paz, eu quero conserto, eu quero viver numa família de irmãos. Senhor, fortalece teus filhos que corajosamente estão de pé, dispostos a superar o desconforto, a dor, às vezes até o senso de justiça própria, para encontrarem paz, paz que excede o entendimento, paz mais forte do que as circunstâncias, paz que é plantada nos corações pela tua presença. Então reina, Senhor, com a tua presença na mente e no coração dos teus filhos, para que eles permaneçam firmes no Senhor, para que eles sejam alegres no Senhor, para que eles lancem fora toda a ansiedade, sabendo que o Senhor cuida deles, e eles sejam então envolvidos e cercados pela paz do Deus da paz. Em nome de Jesus. Amém.